Olá, pessoas do primeiro ano, tudo bem? Certo? Vamos dar continuidade então à nossa conversa sobre a África Antiga, tá? Então falamos já sobre o reino de Kush, né, da região da Núbia, certo? E vamos falar também de um outro reino bem importante, que é o reino de Axum, tá? Então, basicamente, o reino de Axum ele vai surgir mais ou menos no século 7 antes de Cristo, tá? Na região onde hoje ali é a Etiópia, a Eritreia, certo? Próximo ali ao Mar Vermelho, tá? E esses grupos, então, vão ser grupos então que vão desenvolver um exército, uma sociedade bastante hierárquica, uma sociedade bastante complexa, certo? E principalmente, como eles estão ali próximos, esse espaço de navegação, vão ser um grupo que vão se destacar pela questão do comércio marítimo, tá? Então, eles vão ser grandes comerciantes, certo? Vão criar toda uma situação de uma cidade bastante urbanizada, certo? Com palácios, né? Com espaços, vias grandes abertas, vão com grandes monumentos, tá? Então, inclusive, tem monumentos que foram tombados pelo Unesco, certo? Que eram como se fosse grandes pilares, né, grandes obeliscos, enfim, né, com escrita, certo? Então, ou seja, uma cidade bastante complexa, que também produzia muito no sentido agrícola, tá? Então, que vendia muito esses produtos agrícolas, principalmente cereais, né? Também criavam gado, moares, né? Que são mulas, enfim, e outros animais nesse sentido, tá? Então eles faziam um grande intercâmbio entre todas essas civilizações da região, tá? Era realmente formou realmente um império, dominou todo aquele espaço do entorno, certo? E desenvolveu muito essa questão, como eu disse para vocês, de comércio marítimo. Então eles tinham, por exemplo, também, né, jazidas de ouro, jazidas de ferro, outros minerais. Eles produziram moedas, então foram encontrados vários vestígios, né, bem bacana, de moedas produzidas então por esses governantes, né, de Axum, né? Então geralmente tinha ali, né, alguma figura ou alguma figura de algum dos deuses, né? De um modo geral, esses grupos, né, que se desenvolveram na região do Sahel, como eu falei para vocês, que é essa região ao sul do deserto do Saara, são civilizações que vão ser politeístas e que grande parte dos seus deuses, das suas divindades, estão relacionadas a esses aspectos da natureza, tá? Então ao rio, ao sol, a algum animal que eles cultuavam, né? Uma ideia de ancestralidade, né? Então eles tinham todas essas histórias, essa cultura riquíssima que era guardada pelos anciãos, pelos mais velhos, né? Grupos que a gente vai chamar então de griots, que são aqueles que contam a história, então são super valorizados porque eles têm o papel de guardar a narrativa, de guardar a história daquele povo, a memória daquele povo, né? E vão então acabar pela oralidade também narrando, mas apesar da oralidade ser muito importante para esses povos, a gente tem como destaque também essa questão deles terem desenvolvido escrita, certo? Até porque são povos entre os quais o comércio ele é muito valorizado e a questão do comércio geralmente ela exige que tu tenha algum tipo de registro dessas transações, certo? Então, basicamente, era um povo que teve essa questão do comércio marítimo, então a gente tem vestígios de portos, né, bastante grandes, bastante bem equipados, digamos assim, certo? Então, basicamente, incenso, né, os seus produtos, pedras preciosas, é uma região que tem bastante pedras preciosas também, tá? Essa região ao sul, eles cunhavam moedas, certo? E basicamente, então, eles tiveram esse trânsito e essa troca cultural muito grande com outros povos, tá? De um modo geral, os grupos, né, da região da Núbia também tinham um ponto que é bem importante a gente destacar, que tem um diferencial desses grupos, é que havia, né, muito, claro, de um modo geral, a decisão, a escolha do seu chefe, do seu rei, enfim, se dava muito pela questão horizontal, né, ou seja, se ouvia, né, grandes grupos da nobreza, dos guerreiros, né, que escolhiam então esse papel de liderança, mas de um modo geral também era considerado a linha matrilinear. Então isso é um diferencial desses povos, tá? Grande parte desses povos, desses reinos, desses impérios que se desenvolveram na região da África Negra, eram povos que de um modo geral consideravam mais a linhagem matrilinear, ou seja, ele é filho de quem, de que mulher, de que mãe, né? Do que a questão patrilinear, tá? Então, nesse sentido, é um diferencial desses grupos, tá? A gente tem, inclusive, mulheres que, de alguma forma, têm influência dentro da questão política e religiosa, são chamadas as candaces, tá? Então, o que é a candace? A candace é aquela mulher, muitas vezes é sacerdotisa, muitas vezes uma mulher, geralmente sempre da nobreza, tá, pessoas? Porque as mulheres, as plebeias, as mulheres, né,
comum camponesas, do povo, enfim, essas não tinham influência na política, nas decisões e na religião, mas as mulheres da nobreza sim, então elas eram ouvidas, elas muitas vezes tinham um papel de destaque nos processos de decisão, e na escolha dos chefes, geralmente era considerado quem era mãe, né, ou quem era, digamos assim, a linhagem de mulheres daquela família para que essa escolha fosse feita, tá? Então tinha um papel importante nesse processo de escolha, tá? Bom, então, o reino de Axum, tá? Ele foi, digamos assim, ele acabou, basicamente, né? Foi perdendo sua hegemonia, principalmente com o avanço muçulmano no século VII, depois de Cristo, tá? E aí, com isso, esse avanço muçulmano, que é o momento, então, que a gente vai ter o Islã se organizando, isso já no período que a gente entende como período medieval, tá? Então, já saímos da Antiguidade, mas é um reino que é fundado na Antiguidade, dura aí 1000 anos, como vocês estão vendo, basicamente, tá? E esse grupo árabe, então, que está fazendo essa expansão, vai, então, dominar essa região, tá? Vão conquistar o principal espaço portuário dos Axumitas, que é Adulis, tá? Que é um porto bem importante, onde saía grande parte dos seus produtos, tá? E vão dominar todas aquelas rotas que antes eram, então, né, dos Axumitas. Esse povo, então, vai acabar sendo submetido a esses grupos e provavelmente, posteriormente, islamizados, porque daí a gente já tem, né, a conquista do Islã. Vocês vão trabalhar Islã com mais calma, mais pra frente, quando trabalhar em Idade Média, tá? Porque o Islã surge lá em 600, né, depois de Cristo, tá? Então, vocês vão trabalhar isso com mais calma, mas só para vocês entenderem. E o fato é que, de fato, as ruínas de Axum foram consideradas, então, patrimônio pela Unesco, porque realmente é algo impressionante, né? Depois eu vou tentar mandar fotos para vocês, porque esse capítulo que fala mais precisamente sobre Axum nesse momento é de um livro que não é o livro de vocês, então eu posso depois fotografar e enviar para a turma, tá? Bom, basicamente é isso, tá? Então a gente vai deixar outros materiais para vocês, alguns exercícios, tá? Sobre a questão né, desse conteúdo de África Antiga, mas é importante então a gente frisar que, já desde a antiguidade, a população do continente africano desenvolveu reinos, desenvolveu impérios muito influentes, muito importantes, desenvolveram metalurgia, escrita, agricultura, comércio marítimo, cunhavam moedas, tinham conhecimento, né, extremamente vasto, uma cultura cerâmica, de produção de esculturas, uma cultura também de né, construção, né, no sentido arquitetônico, de engenharia, né, um número muito grande de pirâmides, né, enfim, que foram construídas por esses grupos, muralhas, né, então eram templos, enfim, né, a gente tem vestígios das mais variadas questões e a gente pouco conhece, porque tradicionalmente na nossa história começa a se falar de África quando falamos, então, né, do processo de escravização lá, então da Idade Moderna, então é importante a gente romper com isso, porque parece, né, que, nossa, o continente africano, tem muitos dos preconceitos, né, que se tem, né, sobre o continente africano é esse desconhecimento. Então, é nosso papel, enquanto historiadores, romper com isso e mostrar que sim, o continente africano desenvolveu sociedades riquíssimas, né, e que tiveram um papel fundamental na história, influenciaram outros povos, enfim, tá? Certo, então? Então tá, pessoas, a gente vai conversando, eu sou à disposição de vocês, tá? Quando vocês precisarem, se quiserem algum outro tipo de material, vocês vão me enviando. A princípio, esse é o nosso último conteúdo, nosso último vídeo, tá? Vou acabar me dedicando um pouco mais às turmas que eu sou titular, mas qualquer coisa, vocês sabem que eu estou aqui, que se vocês sentirem necessidade, a gente tenta fazer algum outro material, enfim, tá? A gente vai conversando, certo? Então tá, fiquem bem, continuem se cuidando, tá? Beijo!